Oi, gente, tudo bom? Bom, eu vim finalmente gravar esse vídeo. Esse é um vídeo muito importante pra mim e eu queria dizer pra vocês por quê. Há 2 anos atrás eu gravei um vídeo falando sobre relacionamento abusivo, mas eu não tava madura o suficiente pra falar sobre esse assunto. Decidi apagar o vídeo e hoje eu decidi vir aqui, vir com uma narrativa um pouco diferente. Por quê? Eu não sei se todo mundo conhece a Juju, que é aquela youtuber que fez aquele vídeo que ficou super famoso, que se chama Não Tira o Batom Vermelho. E esse foi o vídeo em si que pela primeira vez eu ouvi o termo relacionamento abusivo e foi pela primeira vez que eu tive um start na minha cabeça, que eu olhei e falei, peraí, isso existe? Essa palavra existe? Esse tal de relacionamento abusivo existe? E aí eu quis fazer de uma forma diferente aqui pra vocês. Eu não quis usar só a minha narrativa, claro que eu escrevi algumas coisas aqui, eu estou com a minha colinha de alguns relatos que eu recebi, tem alguns relatos meus, alguns relatos de algumas seguidoras, e na verdade esse é um vídeo mais assim, pra esclarecer, porque às vezes a gente fala muito de relacionamento abusivo, mas a gente não consegue exemplificar, a gente fala tudo muito solto, né, porque cada caso é um caso, cada relacionamento é de uma maneira diferente, então eu pedi pra algumas seguidoras, amigas, enfim, escreverem algumas coisas abusivas que elas já passaram ou passam em seus relacionamentos, pra gente tomar um pouco mais como exemplo e ser assim de uma forma um pouco mais fácil da gente às vezes reconhecer o que tá acontecendo dentro da nossa relação, porque muitas vezes a gente acha que não tá acontecendo com a gente acha que aquilo que tá acontecendo é só a implicância do nosso parceiro, que é só uma fase que vai passar, que ele vai melhorar. E às vezes não é, às vezes é só uma pessoa abusiva que não tá disposta a melhorar, que não tá disposta a procurar ajuda. E a gente, por ser, na maioria das vezes, quando a gente se coloca nessa situação, ou porque tem autoestima muito baixa, ou porque tem muita empatia e quer ajudar essa pessoa e acredita que essa pessoa pode se tornar uma pessoa melhor, a gente acaba se afundando também. E isso acaba virando uma bola de neve. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos pra vocês. Eu vou sempre com ele, porque foram a maioria dos relatos que eu recebi, mas isso acontece também em relações homoafetivas, né? Isso acontece também, eu tenho amigos que têm namoradas abusivas, mas se tratando do meu público, que é feminino, que os relatos que eu recebi são de mulheres que têm relações heterossexuais, né, com homens, então eu vou ler sempre ele, mas se você tá em algum outro tipo de relacionamento, por favor, ignore ele e tente focar só no exemplo que eu vou ler, tá bom? Então eu vou ler alguns relatos pra vocês. Eu peço que se você tem gatilho, pare de ver esse vídeo, porque alguns relatos são um pouco mais pesados, mas se você é forte, se você acha que consegue seguir, vamos seguir, saiba que a gente tá junto, tá bom? Então eu vou ler alguns relatos aqui pra vocês. Vamos lá. Ele implicava com eu ia comer, com que eu ia comer porque eu não podia engordar. Ele não deixava eu sair com as roupas que eu queria usar. Ele não aceitava que eu não queria transar porque eu estava cansada. Ele me obrigava a fazer coisas na cama as quais eu não me sentia confortável. Eu já acordei com ele transando comigo ou passando a mão enquanto eu dormia. Ele pedia um relatório do que eu havia comido durante o dia. Para ele me apresentar para a família, eu teria que emagrecer. Ele me ridicularizava quando eu chorava, dizia que era exagero. Ele não me deixava fazer nada sozinha. Fazia eu ficar contra minha família, usando o argumento de que só ele me amava. Fez eu excluir pessoas das minhas redes sociais. Ele tinha que ler todas as minhas mensagens. Ele ameaçava me atropelar enquanto eu estivesse na rua. Ele me ameaçava de morte. Ele dizia que não iria se relacionar com alguém que tivesse o cabelo mais curto que o dele. Ele podia sair, mas eu não. Ele dizia que não ia conseguir me amar do jeito que ele amava a ex-namorada dele. Ele brigou comigo uma vez porque eu coloquei um vestido vermelho só pra ir na portaria do condomínio. Ele dizia que queria saber aonde eu estava o tempo todo e que isso era só preocupação. Ele dizia que nenhum outro cara na vida ia me querer, além dele. Ele não deixava eu beber. Ele fazia eu me esconder quando os meus primos chegavam em casa só pra eu não ter que cumprimentá-los. Ele me obrigava a vestir as roupas que ele queria e elas não podiam ter decote ou ser mini saia. Ele me obrigou a tirar o meu piercing do nariz.
Ele dizia que eu parecia uma palhaça quando usava maquiagem. Ele me humilhava, dizendo que eu ficava horrível quando eu passava batom. Nós tivemos que ir embora de uma festa, porque ele ficava falando que eu tava feia com aquela roupa. Diferente de alguns outros caras, meu ex queria que eu usasse sim roupas curtas, porque assim ele podia se exibir para outros homens e falar que aquela mina era ele que comia. Ele me dizia que se eu não emagrecesse, a minha única lembrança de uma viagem muito importante da minha vida que estava próxima a chegar, ia ser de que eu tava gorda. E eu ia sair gorda nas fotos. Essa ia ser a minha única lembrança da viagem mais importante da minha vida. Ele não deixava eu ter amigos homens. Ele não me deixava dormir de pijama, eu tinha que usar calça jeans. Mesmo quando a gente não dormia junto. Ele dizia que não via meus stories porque tinha vergonha de quem eu era, do meu senso de humor. Ele dizia o tempo todo que ia se suicidar. Ele fez eu perder a minha personalidade, fez eu perder quem eu era. Esses são só alguns relatos de algumas poucas garotas que eu recebi, não deve ter passado de 10, e isso acontece tudo dentro de uma relação. E o que eu quero dizer pra vocês com isso, tá? Com esses exemplos, porque eu acho que quando a gente tem exemplos fica um pouco mais fácil da gente enxergar o que às vezes está acontecendo no nosso relacionamento. Então, primeiro de tudo, saiba que você não está sozinha. Se você se sentir sozinha, você pode procurar sua família, você pode procurar uma amiga, você pode me procurar. Mas, acima de tudo, se você tiver, sim, a oportunidade, procure uma terapia. Eu não escrevi esse relato aqui, porque esse que eu vou falar agora é meu próprio, mas no meu relacionamento abusivo, o meu ex me fez acreditar que eu precisava de terapia porque eu tinha algum problema, eu devia ser frígida, alguma coisa do tipo, e no fim, eu descobri que o problema não era eu, o problema era ele. Então a terapia, ela faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente, porque normalmente quando a gente se coloca nesse tipo de relacionamento, quando a gente aceita esse tipo de coisa, é porque a nossa autoestima é muito baixa, a gente acha que aquilo é o máximo que a gente vai conseguir e que é melhor a gente ter aquela companhia do que ser sozinha, que a gente não é suficiente pra ficar sozinha, e muitas vezes a terapia é a única coisa que vai conseguir ajudar a gente, mas se você não tem dinheiro pra pagar uma terapia, se você não tem essa condição, tem inúmeras mulheres fortes e guerreiras aqui nas redes sociais que podem te ajudar. Você pode pedir ajuda para suas amigas. E se você é uma amiga que tá vendo uma mulher que tem um relacionamento abusivo e ela não tá conseguindo sair dele, por favor, gente, fale com sua amiga. Seja sincera com ela, por mais que ela fique brava com você, por mais que ela não aceite aquilo que você tá falando, porque isso provavelmente vai acontecer sim. Mas eu descobri que depois que eu terminei o meu relacionamento, muitos amigos, muitos familiares enxergavam isso e nunca tiveram coragem de me falar. Então é muito importante que a gente sim, às vezes seja aquela amiga chata que vai falar pra amiga, que vai dar aquele cutucão e falar, cara, isso tá errado. E se você é um homem ou se você é uma mulher que ouviu um desses relatos aqui e se enxergou fazendo isso e você quer mudar, saiba que a gente também tá aqui disposto a mudar. A gente cresceu numa sociedade machista, patriarcal, sexista, que diz o tempo todo que mulher é fraca, que a gente não pode ser mulher, que a gente não pode, pros homens principalmente, né, que a gente não pode ser menininha, que a gente tem que agir como homem. Mas se você quiser mudar, ainda é tempo, né? Se você ainda quer mudar o mundo, se você se enxergou em um desses relatos e você acha que você tá sendo abusivo, pergunta pra uma amiga, pergunta pra alguma familiar sua, ou até mesmo para sua parceira, para sua namorada. A gente pode sim mudar o mundo e nos tornarmos pessoas melhores, tá bom? Eu pretendo fazer mais vídeos como esse, eu espero que esse tenha ajudado e aberto seus olhos de alguma maneira, e que você pode saber que você não tá sozinha, que você é forte, que você consegue sair dessa, e que você é sim autossuficiente, você não precisa estar com essa pessoa que te diminui tanto, tá bom? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Marca aqui uma amiga que precisa ouvir isso, manda pra ela. Ou se você quiser deixar seu relato, não aqui nos comentários, pode me mandar pro DM também, tá bom? Do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado. E tamo junto, tá bom?